Graça e paz, boa noite, bem-vindo ao Lives de Segunda, esse nosso espaço para que a gente possa conversar um pouquinho, para que a gente possa nos aprofundar diante de tudo que você vê no seu dia, na sua semana. Esse momento é o momento de você ir um pouquinho mais profundo, de você mergulhar um pouco mais, é isso mesmo. Eu sei que Deus tem muito mais na sua vida, eu sei que Deus tem muito mais na sua história, mas deixa eu te falar. Estamos entrando para a gente conversar hoje sobre do fracasso ao sucesso. Qual é a diferença, né, que faz alguém ter sucesso e outros terem fracasso? Vamos conversar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala a respeito de alguns assuntos relacionados a isso, para que a gente cresça. E vamos usar modelos. Qual é o melhor modelo para a gente usar a não ser da Bíblia, da Palavra de Deus? Então eu quero te convidar para você ficar ligadão aí, para você conseguir enxergar de repente o que está faltando para você conseguir chegar nesse lugar que Deus tem para você. Chegar nesse lugar que Deus deseja para você. Você está aqui comigo, toca aí, convide alguém, aperte o aviãozinho, mande mensagem para as pessoas, porque a gente vai começar. Eu sei que Deus deseja fazer e eu sei o que Deus pode fazer. Testemunhos de muitas pessoas nós já temos. A gente já sabe, já viu o que Deus faz na vida das pessoas e entendemos que precisa haver um alinhamento, um chaveamento aí, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mas lembre-se o seguinte, o que Deus vai fazer na sua história precisa de uma semente. Deus não vai fazer mágica, fazer surgir do nada e de repente, não. Deus vai multiplicar o que você colocar na mão dele. Então você precisa estar ligado naquilo que é a sua parte, naquilo que é com você, naquilo que é para a sua vida. É isso que faz a diferença para nós. É você saber que você faz parte da aliança. A aliança é um compromisso de duas pessoas. Então essas duas pessoas, elas têm partes a oferecer. Cada uma delas tem algo para colocar na mesa para que funcione. Entenda exatamente isso. Qual é a sua parte nesse processo? Qual é a parte que cabe a você para você depositar essa semente nas mãos do Senhor e Deus fazer multiplicar? Antes de tudo, você precisa compreender esse seu papel, aonde você está inserido, qual é o contexto que você está. Mande para mais alguém aí, você sabe que alguém precisa desse assunto, você sabe que alguém está se sentindo fracassado, ou alguém está com a sua mente aí meio travada para saber para onde ir. Mande aí, aperte no aviãozinho, bote aí em caminho para a galera aí que está junto com você, que segue você, seus amigos. Compartilha, para que eles possam ser abençoados também. O que eu estou fazendo aqui com você é compartilhar de tudo que Deus tem ministrado no meu coração e falado. O que eu estou fazendo aqui com você é transbordando na sua vida. Palavra de Deus, para que a gente cresça junto. Mais do que eu crescer, mais do que... Boa noite, tudo bem, Andréia? Boa noite, Creuza. Boa noite, Yari. Mais do que você crescer, mais do que eu crescer. Nós devemos crescer juntos, sabe? Todo mundo chegando junto. Não estamos, numa corrida, numa competição de quem chega primeiro. A ideia aqui é todo mundo chegar no final da maratona bem, saudável. Chegar lá no final e guardar a fé. Chegar lá no final e conseguir olhar para trás e ver o resultado de tudo aquilo que você escolheu viver. A gente sabe, nós sabemos que cada um de nós precisa ter um compromisso com o próprio sucesso. Você sabe disso, mas muitas vezes a gente responsabiliza Deus, inclusive daquilo que é nossa parte. E eu quero falar com você sobre, nesse contexto, como operar para que você saia de uma posição que você está hoje para uma posição mais de sucesso, para que você consiga transformar essa sua realidade, que se você não está satisfeito ainda com aquilo que você chegar, eu não estou satisfeito. Então eu entendo que tem muito mais de Deus para minha vida. Você entende que Deus tem muito mais na sua vida? Então esse aqui é o seu lugar. Convida a galera, toca no aviãozinho aí, manda para as pessoas entrarem aqui também, para a gente junto poder crescer nesses assuntos, né? Nesse live de segunda, né? É live de segunda porque é na segunda e é uma live para a gente crescer, para a gente dar um mergulho. E eu tenho recebido feedback de algumas pessoas que têm sido abençoado por aquilo que a gente está falando aqui. Muito obrigado a quem dá retorno para a gente, aquele que, manda aí, nos stories, que manda mensagem no direct. Poxa, muito obrigado. É pra gente tudo isso, amém? Então olha só, começando o que eu quero falar com você. Quando a gente fala de fracasso é você não atingir, fracasso é você não conseguir, é você não conseguir chegar aonde se pretendia. Então,
Eu quero falar, pelo menos, né, eu entendo três coisas, ou três tipos de fracasso que pode acontecer com você. O primeiro fracasso, eu entendo que é um fracasso de vida. É quando você não tem um propósito, você não tem uma meta. Então você já está fracassado só porque você não tem um lugar para chegar. Como é que a gente vai falar que alguém que não tem um objetivo chegou ou não? Se ele não sabe o que quer, se ele não conhece o seu próprio objetivo, o seu propósito, ele nunca vai chegar porque ele nem sabe aonde ele tem que chegar. Esse é o primeiro fracassado. Esse é o primeiro fracasso. O segundo fracasso são aqueles que não conseguem chegar no final nem para falar que perderam. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, muitas pessoas param no início ou param no meio da caminhada. E isso é fracasso. Você não conseguiu atingir, você não permaneceu tentando. Você não permaneceu agitando aí as suas águas, você não permaneceu construindo. Esse é um segundo tipo de fracasso. É quando as pessoas que têm um sonho, né, têm uma meta, desistem na metade do caminho e elas não constroem. E elas ficam frustradas porque elas têm a visão de lá, mas elas já desistiram daquele sonho, daquele propósito, daquela meta que ele tinha. E o último é aqueles que vão até o final, mas no final não conseguem enxergar. E a gente precisa entender o porquê que o final não foi feliz. Por que ele perdeu aquela oportunidade que de repente pode não voltar mais, pelo menos naquela forma, daquele jeito. Esses três tipos, né, eu estou colocando para você de fracasso, permeia a vida de todos nós. Não sei se você já passou por isso, mas quantas pessoas você conhece, né, sentiram o fracasso, né, a frustração do fracasso em suas vidas, sabe? Você precisa entender que a sua história, as suas ações, a sua performance te trouxe até onde você está. Tudo que você sabe e o como você faz as coisas te trouxe até aqui. Se você está plenamente feliz e satisfeito, que bom, você é um cara de sucesso, uma mulher de sucesso e te trouxe até aqui. Mas se você sabe que você pode ir mais longe, que você poderia estar mais longe, então você precisa compreender que tudo que tinha dentro de você, todo o conhecimento que você tinha, toda a sua forma de agir te trouxe até aqui. Ou seja, você está no limite. O que você sabe, a forma que você faz as coisas, não vai te levar mais longe do que aonde você chegou até agora. Você chegou no limite de onde você poderia. Me entende? Porque o que você sabe está aqui, expresso. Se isso não mudou você ainda, então isso que você sabe não vai mudar mais. Alguma coisa precisa acontecer para expandir você. Alguma coisa precisa acontecer para que você consiga ir além. Olha só, gente, pessoas de sucesso, né? E eu falo aqui para você, muitas vezes a gente acha que está sonhando errado, a gente acha que determinado propósito não é para nós, a gente começa a ter pensamentos de que aquele sonho não é pra gente, que aquele sonho, poxa, eu tô sonhando isso aqui, mas isso aqui não é para mim. Pessoas de sucesso, elas ampliam sonhos, elas não mudam sonhos. Sabe o que acontece? Na verdade, elas mudam a forma de atingir esses sonhos. Se algo está dando errado e é lícito, está no seu coração, não mude o sonho. Você precisa mudar o jeito de construir o sonho. E aqui está a diferença inteira entre fracasso e sucesso. Porque muitas pessoas, elas tentam, se esforçam, mas o esforço dela está canalizado de uma forma errada. O sonho dela está sendo construído de uma forma errada. Por isso que não dá certo, por isso que não chega no sucesso, sabe? O seu sonho, se ele está difícil, se você não está conseguindo, talvez, e eu te dou quase certeza, o problema não está no que você está sonhando, na onde você deseja chegar. O problema está no como você está construindo todas as suas ações, como você está planejando esse sonho. Então, o como é o que atrapalha. Pessoas de sucesso, elas estudam, elas trabalham para saber como chegar. E não ficam mudando o sonho, não ficam desistindo, não ficam desiludidas. Elas não está dando certo de um jeito, eles mudam a forma, mas não mudam o sonho. E eu te pergunto, quantas coisas você já tentou diferente? Quantas coisas você já tentou e não conseguiu?
Independente da sua jornada, eu quero te dizer que você pode ir mais longe. Eu quero dizer que você pode chegar aonde Deus deseja, onde Deus já colocou no seu coração, um sonho que Deus já colocou no seu coração. Não importa onde você está agora. Eu quero dizer para você que dá tempo de você mexer no como para você conseguir chegar, porque o sucesso está muito mais ligado ao como do que ao sonho. Se você tem um sonho no seu coração, Deus colocou e ministrou um sonho no seu coração, não é para mudar esse sonho. Talvez está faltando, vem antes, vem na sua execução, no como você está construindo todas essas coisas. E é aqui que eu estou com você, para que a gente consiga ter uma ideia, para que a gente consiga nos movermos de uma forma diferente. Você, aonde você está, na onde você chegou, é o seu limite. Algo tem que mexer com você. Você está aqui, você está mexendo com o seu interior para que você consiga chegar aonde Deus tem para você. Se você está aqui, Deus está mexendo na sua vida para você conseguir chegar naquilo que Deus tem para você. Eu te falo, não pare de sonhar, não mude o seu sonho. Se Deus colocou alguma coisa no seu coração, não mude. Você precisa mexer agora no como construir. Porque talvez você não saiba o como, e aí que está o limite. E muitas vezes nós travamos no como e nós paramos de sonhar porque a gente fica frustrado das coisas não acontecerem e não acontecerem. Lembra da live da semana passada? Você precisa permanecer, você precisa insistir, você não pode desistir, você precisa ser resiliente. Mas o que você precisa mexer é no como. E aqui você tem um limite natural seu, que é o que está na sua mente, que é na sua experiência. Você está limitado por isso, tem que expandir, você tem que expandir. Quem está me entendendo, fala eu aí, diga um amém, se expresse, por favor. Tem que expandir. E olha só, vamos pensar na vida de Paulo. Paulo, a história de Paulo começa ele sendo criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele teve um discipulador incrível, alguém que sabia muito a palavra, né, o Pentateuco ali, né, a Torá. E Paulo era um grande conhecedor. Mas o foco de Paulo se transformou na perseguição dos judeus. Ele, sendo um conhecedor nato, alguém super zeloso da lei, ele se ofendeu com o cristianismo de tal forma que ele começa a perseguir os cristãos. E a sua vida foi uma vida de perseguição. Então, Paulo, na sua juventude ali, né, naquele período em que os cristãos estão expandindo, que a Bíblia chama lá em Atos, né, aqueles do caminho, Paulo chega para aqueles que eram os sumos sacerdotes ali, né, aqueles que tinham a proeminência, né, no meio do judaísmo, e ele pede autorização para ele prender, né, e para ele matar todo cristão, todos do caminho que ele encontrasse. Então, Paulo era um conhecedor incrível, Paulo tinha um talento incrível, Paulo tinha uma capacidade incrível, mas o foco de Paulo, junto com toda essa capacidade, estava em destruir o cristianismo, até que Paulo encontra Jesus. Né, naquela visão, e a Bíblia fala que ele não cai dos cavalos, a Bíblia não fala de cavalo, né? Eu vejo muita gente falando que Paulo caiu do cavalo, não. A Bíblia fala que Paulo cai e ele é meio que carregado, as pessoas ajudam ele a chegar, né, numa casa, mas Paulo tem uma visão de uma luz incrível, e ele tem uma visão, ele enxerga naquela luz, ele ouve a voz, os seus amigos estavam com ele, ouviram também aquela voz, mas não conseguiram ver o que Paulo viu, né? Ou o brilho, que Paulo fica cego na mesma hora e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala e ali a vida de Paulo tem um impacto. O propósito de Paulo sai de uma visão em que ele está perseguindo os cristãos, onde todo aquele conhecimento dele está servindo para perseguir cristãos. Todo aquele estudo, todo aquele zelo, todo aquele conhecimento estava servindo para matar os irmãos judeus dele. E Deus, naquele momento, naquele encontro, Deus muda, né, o propósito de Paulo, né? Na verdade, dá um propósito correto para Paulo. Então Deus deu um sonho ali para Paulo. Paulo estava pronto naquele momento? Não. Ele tinha capacidade, ele tinha força para isso, ele tinha condição de fazer muitas coisas no judaísmo, mas como agora Deus dava um sonho para ele, Paulo precisava de uma nova direção para ele fazer as coisas. O que acontece? Deus, né, o dirige e ele vai para uma determinada casa e Deus manda uma palavra para Ananias e fala assim: olha, vá lá
na rua chamada direita, tem uma pessoa na casa tal chamada Saulo, eu preciso que você o cure, porque eu já falei que você vai lá, cure Paulo. E ali Ananias foi, obedeceu com um temor incrível, mas obedeceu, e ele foi, e ele ministra a Paulo, ele fala com Paulo, e quando ele fala com Paulo, ele dá uma direção para Paulo também. Ali Paulo foi ministrado. Então a primeira pessoa que conduziu Paulo foi esse Ananias, um desconhecido na Bíblia. Depois veio, com o tempo, Barnabé, um pouco depois, e junto, eles constroem um grande ministério, e aí ele tem as viagens missionárias. Me entenda aqui, Paulo sai Saulo, sai da posição de perseguidor dos cristãos e ele ganha uma direção em Deus, um propósito, uma meta, um sonho, que Deus também já deu no seu coração. E mesmo Paulo tendo condição que você tem, Paulo tendo força que você tem, Paulo tendo conhecimento da Torá que você tem, Ananias faz uma imersão direto com Paulo para que a nova meta ganhe uma nova ampliação. Porque o Paulo antigo, com o que ele sabia no passado, o Paulo, mesmo sendo um cara incrivelmente técnico, incrivelmente habilidoso para falar, não era suficiente para o novo tempo que Deus tinha para Paulo. Ele precisava ser ministrado, ele precisava ser ensinado, ele precisava ser ampliado para as novas ações, porque agora ele não ia mais matar e perseguir, ele ia usar o que ele sabia, ele ia usar a força dele para construir coisas, não era mais para destruir coisas. Me entenda, gente, se Deus te deu um sonho, uma meta, de repente você está usando, você está no seu limite do como você construir as coisas, e por isso você não vai conseguir chegar lá se você não ampliar, se você não der um mergulho. Olha só, toda vez que Deus ministra um sonho, Deus está te dando, está começando uma possibilidade de sucesso na sua vida. Todos nós que temos sonhos, obrigado, Andréia. Todos nós que temos sonhos, todos nós que sonhamos, todos nós que temos meta, todos nós que temos um propósito, você tem o início do sucesso, você está arranhando o sucesso, você está tocando na borda do sucesso, você está molhando o dedo nas águas do sucesso. Mas isso está tão perto do sucesso quanto tão perto do fracasso. Porque somente o que você sabe não vai fazer você chegar naquilo que Deus tem para você. Você precisa ser ampliado todos os dias para você chegar lá. Se você tem um sonho, e é a área, o assunto é você prosperar, o assunto é você organizar suas finanças, o assunto é você sair das dívidas. Se você tem esse propósito no coração, que eu acho que todos nós temos, de não ser endividados, de você melhorar financeiramente, esse propósito está limitado pelo que você sabe, pelo jeito de você fazer as coisas. Às vezes a gente dá alguma dica e fala assim, olha, use uma planilha desse jeito. As pessoas, não, mas eu já tenho uma planilha. Ele tem um sonho incrível, ele tem uma meta incrível, ele tem um propósito correto, lícito, maravilhoso em Deus, mas ele já sabe, só que o que ele sabe só levou ele até aqui. Se o que ele sabe fosse suficiente, ele já tinha chegado, ele já tinha se organizado, ele já tinha prosperado. E isso aqui é uma das coisas que a gente precisa entender. Olha só, o onde você chegou é um resultado das suas escolhas. O onde você chegou é um resultado do conhecimento que você tem. E aqui entra um choque, porque muitas pessoas estão olhando para trás em suas vidas, dando uma de justiceiro, procurando quem foi o culpado, qual foi o culpado, por que eu não cheguei, por que eu não consegui. Não adianta. Não adianta você procurar os culpados, não adianta você ser um justiceiro na sua vida. Quem olha só para o passado não anda para frente. E a gente está procurando culpados, a gente quer saber o que aconteceu, por que aconteceu. Poxa, eu não estudei. Poxa, eu tive filho em vez de ir para a faculdade. Poxa, eu não deveria ter casado naquele tempo. Passou, aconteceu, você não vai resolver passado. Passado a gente não resolve, a gente não consegue mudar. A gente precisa pensar daqui para frente. Então não seja um justiceiro da sua história. Não fique querendo cavar culpados, o porquê não, porquê não. Pegue a sua história e pegue tudo de bom na sua história e transforme numa semente para o futuro. Sabe? Pegue o que você aprendeu,
Pegue o Jesus que você encontrou, pegue a fé que você aprendeu, pegue essas coisas boas, o pastor que você encontrou, o casamento que você... Pegue as coisas boas que Deus colocou na sua vida e construa o seu futuro. O que eu estou falando para você, gente, não seja um justiceiro da sua história. Você não adianta, você não muda passado. Você ressignifica para você ter um novo futuro. Me entenda o que eu estou falando para você, olha só. Você é uma pessoa de sucesso, Deus programou, Deus sonhou com você, Deus te deu sonhos e tem te dado sonhos. Deus só dá sonhos para pessoas que Ele deseja que vença. Deus só dá sonho para pessoas que Ele ama e deseja que dê certo. Então, Deus te deu sonhos, Deus deseja que você vença, mas o que você sabe está limitando você. Você já chegou no limite. Tudo que você sabia e como fazia está aqui. Você está arranhando sucesso, mas você não está mergulhando. A Bíblia fala, né, das águas que dão nos tornozelos, nos arteiros, nos lombos, nos ombros. Mas a gente fala que tem as águas profundas, e são essas águas que a gente tem que mergulhar. Numa imersão, aprofundamento, a gente tem que mergulhar. Olha só, tem muita gente que está arranhando o sucesso há anos, mas não consegue chegar. Teve ideias incríveis, teve momentos, né, de epifanias, momentos incríveis. Tem muita gente que está arranhando sucesso, mas não consegue. Sabe por quê? Porque bateu no limite. No seu jeito, talvez é o limite. O que você sabe, talvez é o limite. E essa é a história de muitas pessoas. Exatamente. Não seja justiceiro da sua história, né? Você conhece a história de Apolo? Conhece? Já ouviu falar sobre Apolo? Deixa eu ler um versículo para você. Atos, capítulo 18, versículo 24. Só um instantinho, deixa eu abrir aqui pra gente. Atos capítulo 18, versículo 24. Quem está comigo aí, diga amém. Você conhece a história de Apolo? Fala aí para mim, quem conhece a história de Apolo? Levanta a mão aí para mim, acena para mim aí. Então vamos lá, deixa eu falar para você quem foi, né? Deixa eu falar sobre Apolo para você. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo percorrer ele a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receber. E tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Olha só o que a Bíblia fala sobre Apolo. Homem, ele cai na história dos cristãos de uma forma incrível. Fala que ele era eloquente, ou seja, sabia falar. Atos capítulos 18, 24 e 25. Ele era eloquente, ele sabia falar. Ele tinha conhecimento já. Ele sabia as coisas de Jesus. Ele conhecia o batismo de João, o porquê ser batizado. Ele sabia o confessar com a boca, né, que é o batismo de João, é falar com a boca. Ele sabia estar à frente de um público e falar muito bem. Ele tinha uma capacidade de convencimento incrível. A Bíblia vai falando isso, que, né, a igreja de Corinto fala que alguns falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ou seja, Apolo era um grande líder que arrebanhava pessoas, arrebatava pessoas com a sua oratória, e muitas pessoas o seguiam. Apolo era um cara incrível. Ele já veio pronto, a Bíblia já traz ele como alguém de incrível conhecimento, de incrível, né, sabedoria, tinha o entendimento de muitas coisas. Apolo parecia que já estava pronto. Então Priscila e Áquila, quem era Priscila e Áquila? A princípio, ninguém. Não fala da pregação deles, não fala do conhecimento que eles tinham, não falam que eles
sabiam muitas coisas, não fala nada de Priscila e Áquila, só fala que eles o chamaram e expuseram o caminho, ou seja, ampliaram o Apolo. Olha só que interessante, Apolo já sabia falar, Apolo já conhecia Jesus, Apolo já sabia a Bíblia, Apolo era alguém interessado, Apolo era alguém com conhecimento, mas ele não foi arrogante em negar que alguém ensinasse algo a mais para ele. Ele já tinha um jeito de agir, de repente ele fala assim, não, já tenho o meu jeito, já estou pronto. Que negócio desse de caminho aí? Eu já conheço o batismo de João, eu já sei o que Jesus falou, eu já sei quem era Jesus, eu já prego esse Jesus. Mas quando o Priscila e Áquila conversa com ele, ele tem a humildade de levar em consideração o que Priscila e Áquila falaram, ao ponto dele sair dali para Acaia já para pregar esse novo conhecimento. Ele foi ampliado, por isso os resultados dele mudaram. Aí ele vai para Corinto e ele faz um projeto e um rebuliço mesmo em Corinto, ensinando a palavra quando ele foi lá. Então Apolo era um grande homem de Deus que já tinha conhecimento, mas que foi humilde para conhecer um pouco mais e ser ampliado. Deixa eu te falar, se você sabe o que você tem que fazer, o que você sabe só te trouxe até aqui, você está tocando no sucesso, mas você precisa mergulhar em tudo aquilo que vai te levar para o sucesso. E isso é a diferença de fracasso e sucesso. Talvez, você já está há muito tempo arranhando ali, tentando, e no quase. Deixa eu te falar, você precisa dar um mergulho naquilo que você sonha. Essa é a diferença para quem vai ter sucesso ou não. Olha só, as pessoas de sucesso, elas estão lendo sobre o assunto, elas estão planejando sobre o assunto, elas estão desenhando as coisas do assunto, elas pregam nas paredes para que elas sempre visualizem o assunto, elas estão desenvolvendo a sua missão, elas estão desenvolvendo a sua visão, elas estão desenvolvendo tudo isso para que elas consigam chegar lá. Elas estão num mergulho incrível no sonho delas, e aqui está a diferença. A gente ouve, eu não sei se acontece com você, muitas vezes ideias nascem no meu coração quando eu ouço alguma coisa, uma palavra diferente, eu vejo uma palestra igual você está ouvindo aqui agora, você uma live de alguém, e a gente tem um momento incrível de uma ideia. Já aconteceu com você? Bota aí, já aconteceu com você. Você estava vendo uma palavra, ouvindo uma palavra, e de repente surgiu uma ideia, surgiu uma vontade, surgiu um interesse. Ou seja, um sonho acabou de nascer ali. Só que, deixa eu te falar, seu sonho, o seu interesse em realizar não vai fazer você chegar. O seu interesse não vai fazer com que você conquiste. Galera, ter um sonho é arranhar sucesso, mas isso é muito pouco, porque o que pode acontecer na sua vida vai muito além. Você precisa ser igual a Apolo, ser ampliado. Você já chegou no seu limite. Onde você chegou agora é o seu limite. Você precisa ampliar o seu limite, ampliando o seu sonho, mergulhando no seu sonho. Você precisa de uma imersão, você precisa imergir no sonho, desenhar como, você precisa saber mais sobre aquele assunto, você precisa desenvolver método, você precisa assistir método. Ei, deixa eu te falar. Eu sei que você vai falar para mim, eu já sei fazer muita coisa, eu já aprendi muita coisa, mas infelizmente o que você sabe não foi o suficiente para transformar você, senão você já tinha chegado. Você precisa descer mais profundo. Você precisa mergulhar um pouco mais. Oi, Glauciane, tudo bem? Na paz? Tayara, já aconteceu conosco, Tayara, com todos nós. Só que acontece, a gente está limitado pelo que sabemos. A gente está limitado pelo envolvimento com o sonho. Nós precisamos, assim como Paulo teve uma imersão, ele foi mergulhado. E ali, o propósito novo que Deus deu ganha força com uma ampliação de conhecimento e de uma nova forma de agir. Agora ele não estava indo mais matar cristão. Não adiantava matar os ímpios para poder pregar o evangelho. Você está me entendendo? Um novo método tem que agir na sua vida. Do jeito que você faz as coisas, você não vai chegar no sonho, porque o jeito que você faz só te trouxe até aqui. Você precisa de um mergulho mais profundo. Gente,
Nós só vamos até onde a gente sabe. Você só vai até onde você conhece. Precisamos imergir, nós precisamos mergulhar mesmo. No raso. Ninguém vai construir nada sendo raso. O que eu estou falando aqui para você, eu estou te dando uma perspectiva. Você está tocando na água enquanto eu falo com você, mas você precisa mergulhar nessa água. Você precisa ir além, você precisa respirar o seu sonho, você precisa ter na sua mente o como, desenhar, o ir além. É isso que traz sucesso. Vontade não traz sucesso, desejo não traz sucesso. Mergulhar no sonho é o que traz sucesso. Não mude o seu sonho, mude o como você faz para realizá-lo. Porque se o seu sonho não está dando certo com o seu jeito, o próximo sonho também não vai dar. Porque o problema não é o sonho, o problema não é o que você almeja, o problema é você, o como você opera, o como você faz, o como eu faço. Por isso você precisa ser ampliado, você precisa mergulhar, você precisa de uma imersão. Olha só, Apolo recebeu as direções, ele já era conhecedor, já sabia, já tinha entendimento, e ele foi lá e ouviu de Priscila e Áquila uma novidade que o ampliou, e ele foi um grande homem na palavra de Deus, nas igrejas ali, fora de Jerusalém, entre os gentios. Ele já sabia. Mas o que ele sabia levou ele até ali. Se ele queria ir além, ele precisava ser expandido. Quem está entendendo, fala eu aí, estou entendendo. Chega de tocar as águas com o dedão. Só vê se ela está fria ou se está quente. Vê se está quente. Vê se está frio. Chega de você ser superficial no seu sonho, no seu projeto, naquilo que você deseja. Sabe, a gente tem um monte de sonhos em que a gente é superficial em todos. Se por causa a gente tem tantas coisas que a gente quer realizar, mas a gente não realiza nenhuma, porque a gente não mergulha em nenhuma. A gente não tem uma imersão. Gente, sucesso bate aí. Você dorme lendo a respeito. Você acorda ouvindo a respeito. Você está com o seu papel lá parado, pensando, você está desenhando sobre o teu sonho. Você precisa mergulhar no seu sonho. Qual é o seu sonho? Lembra? Primeiro fracassado é o que não tem um sonho. O segundo é o que desiste. E o terceiro é aquele que não está tentando do jeito certo. Aonde você está? E o fracasso não é para denegrir a minha imagem, nem a sua imagem. O fracasso é porque a gente não conseguiu tudo que a gente quer. Se você está no caminho, amém. Deu gás para você conseguir ajustar todo o seu caminho. Deu gás para você conseguir entrar lá. Sonhos, eles são gerados por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê. Ele chama a sua atenção, gera o desejo, sabe? Mas sonhos só são construídos se você mergulhar e aprender e ouvir mais a respeito daquilo. Não adianta você gerar sonhos sem você fazer o esforço para construí-los. O que você precisa aprender? Como você precisa fazer? É aqui que mora o seu sucesso. E eu sei que você já sabia disso. Essa é a diferença em tudo. Para a sua próxima fase, para o que você deseja viver, para o que você deseja fazer. E eu falo isso com muito temor, porque a gente acha que sabe muitas coisas sobre muitas outras coisas. Mas deixa eu te falar, uma palavra, uma informação nova que entrar no seu coração pode mudar o seu futuro para sempre. Você não sabe qual é essa palavra. Você não sabe aonde estão essas palavras. Por isso que vocês têm que estar abertos para receber todas elas. Você não sabe qual é a palavra que vai mudar completamente o seu futuro. Mas deixa eu te falar, é uma palavra que vai mudar o seu futuro. E você precisa entrar nisso. As suas finanças, um método, A gente briga aqui que eu tenho um método desendividado para sempre. A gente tem trabalhado com as pessoas para ajudá-los a sair das dívidas, a melhorarem suas vidas, a organizar suas finanças. E eu criei o método justamente para que, quando as pessoas ouvirem falar sobre isso, se sentirem confortáveis, porque ele é baseado na palavra de Deus. Só que tem muitas pessoas que chegam para mim já com a receita pronta. Não, eu já sei que eu tenho que fazer assim.
Mas por que que não resolveu ainda? Porque de repente a sua receita fez você chegar até onde você está. Se você deseja ir além, você precisa de uma nova receita. Você precisa de uma ampliação. E é isso que eu ensino para as pessoas. A gente ensina as pessoas a terem soluções para a vida dela. Criatividade. Deus vai te dar criatividade. Deus vai te dar para você bolar o seu plano, a sua estratégia. Mas você precisa estar aberto para um novo entrar. E a partir de um conhecimento de alguém, você construir em cima desse conhecimento. Mas você precisa de um start. A Bíblia fala, olha, Priscila e Áquila foram mentores de Apolo, que já sabia tudo praticamente. Ananias, né, foi precursor, ele ensinou Paulo, e ele não era conhecido. Barnabé não era conhecido e também ensinou Paulo, para que ele fosse o que ele foi. E Paulo já tinha um grande conhecimento, já sabia muita coisa, mas um novo propósito precisa de uma ampliação de conhecimento e de forma. Ou seja, você precisa saber coisas novas e como construir essas coisas novas. E o convite para você é esse. Mergulhe. Cara, qual é o seu sonho? Mergulhe. Qual é o seu sonho? Mergulhe. Mergulhe no como. O sucesso está no como. O sucesso está no como você opera o que você sabe. O sucesso está em você aprender mais, para que a sua mente possa ser mesmo transformada, habilitada para esse novo tempo que Deus tem para você. Sabe? Sonhos são gerados com aquilo que você ouve, mas gerar sonhos não é realizar sonhos. Você precisa ir mais profundo para você construir uma nova forma, construir o seu jeito para você conquistar. A gente precisa mergulhar. Você precisa de uma imersão. Por que imersão? Uma overdose sobre o que o seu sonho é, ou do como construir o seu sonho. E aí você tem muitas opções. Se a gente está falando de finanças, você tem o meu imersão que você pode ver aí. Se a gente está falando, se você está falando de outros assuntos, você precisa ter uma imersão, um impacto, para descolar você. Você pode, eu sempre tenho na minha mente a construção de uma casa, né? Tudo isso, construir um sonho, construir, por exemplo, você sair das dívidas, você construir um patrimônio, você construir uma nova realidade financeira, é como construir uma casa. Pense imagine 2 casas sendo construídas, elas começaram no mesmo dia. De um lado você tem um pedreiro que todos os dias às 8 da manhã chega e sai 5 horas da tarde, tem 1 hora de almoço e ele faz certinho, ele tem um projeto na cabeça de como ele vai construir, o que ele vai fazer, e ele todos os dias ele é frequente, ele é dinâmico nesses horários. Do outro lado da rua, você tem um outro pedreiro construindo a casa. Esse pedreiro, ele chega um pouquinho mais tarde, ele dá uma cochilada depois do almoço, ele sai 4h30, 5 horas, já vai tomar banho para poder sair. Uma outra pessoa fala com ele e fala assim, poxa, você podia quebrar um galho e quebrar essa parede para mim? Aí você, poxa, eu vou ganhar um dinheiro na hora. Então ele deixa essa obra para ele fazer esse outro pedacinho que é bem rapidinho, depois volta para a obra. Olha só, os 2 pedreiros vão construir a casa. Só que o pedreiro que está imerso nesse projeto, que tem horário, que está organizado, ele vai construir mais rápido que o outro. O outro também vai chegar, mas meses depois. Então, devagarzinho, aprendendo aos pouquinhos, você vai chegar. Mas deixa eu te falar, se você fizer uma imersão de 1 dia, 2 dias, mergulhado no conhecimento, você vai descolar. E aí o sucesso vai estar muito mais próximo. Porque você vai acelerar o teu processo, você vai desenvolver uma forma completamente diferente. Graça e paz, querido. Vocês estão me entendendo? Quem está aí, fala, eu estou entendendo. É isso, pessoal. Seu sucesso, todos os dias, toda vez que você tem um sonho, que Deus te dá um sonho, você arranha o sucesso, você está perto dele. Ter um sonho é estar perto do sucesso. Todos os dias você está encostando no sucesso. Você está molhando o dedo no sucesso. Mas deixa eu te falar, você deseja concretizar tudo isso, então você precisa mergulhar, você precisa de uma imersão. Você precisa descolar a sua vida do comum, do seu cotidiano, para você ter uma overdose sobre aquilo que você sonha, sobre o como você pode realizar. E você precisa
investir em tudo isso. Você precisa se mexer em tudo isso. Porque senão vai demorar muito. E aí a frustração vai bater, o desespero vai bater, porque a demora faz isso. Muitas pessoas falam do teste da fé e a gente sabe que algumas coisas, eu falei sobre você estar no deserto na semana passada e isso acontece, isso é uma verdade, mas você precisa estar operante, estudando, aprendendo, mergulhado. O sonho não pode sair dos teus olhos, o sonho não pode sair da tua visão. Você tem que estar mergulhado, porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Era isso que eu tinha para hoje no Live de segunda. Agradeço a você que ficou. Deus te abençoe. Olha só, abençoa você. Posta para mim, gente. Faz aí para mim, por favor, um stories, alguma coisa. Me menciona, rodrigovaz.pr. Se você está vendo esse vídeo depois, faça isso para que a gente consiga atingir mais pessoas aqui pelo Instagram. É um começo, né, de ministério que a gente está e a gente quer abençoar muitas pessoas. E muitas pessoas já têm sido abençoadas por tudo aquilo que a gente está falando, tá bom? Compartilha, transborde de você. Quem mais pode ouvir sobre isso que você acha que vai abençoar? Mande, arrisque, convide, envie. Se ele vê, é com ele. Se ele receber a semente, é com essa pessoa. Suas ações são sementes, conhecimento é sementes, palavras são sementes. Deixa Deus multiplicar cada uma delas. E Deus vai abençoar você. Amém, amém? Um cheiro. Fica na paz. Amo vocês.